Olá! Hoje a gente vai fazer um aprofundamento jurídico em duas políticas públicas muito importantes: as residências terapêuticas e as residências inclusivas. O nosso foco vai ser total nas diferenças legais entre elas, que é o que realmente importa para quem está se preparando para os concursos do Ministério Público. Bom, para organizar o nosso raciocínio, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o contexto histórico que dá origem a tudo isso, depois a gente define cada um desses serviços, coloca eles lado a lado para comparar e, claro, vamos falar sobre o papel do Ministério Público nisso tudo. E no final, a gente amarra os pontos que não podem ser esquecidos na hora da prova. Vamos começar com essa fala, que é muito potente. Ela mostra o elemento humano que está por trás de toda essa legislação. A gente não está falando só de um teto, né? A questão central aqui é o direito fundamental de pertencer a um lugar, de viver em comunidade, e não de viver isolado do mundo. E essa ideia nos leva direto a um conceito que é a base de tudo: a grande mudança de paradigma trazida pelo movimento antimanicomial e pelo princípio da desinstitucionalização. Então, o ponto crucial aqui, e isso é muito importante, é entender que desinstitucionalizar não é só tirar as pessoas dos antigos manicômios e pronto. Não, é muito mais complexo. É sobre construir todo um novo modelo de cuidado, uma rede de serviços que funcione ali, no território, dentro da comunidade, para que a inclusão social seja de fato uma realidade. Com esse conceito bem firme em mente, vamos olhar agora para o nosso primeiro foco: o Serviço Residencial Terapêutico, o famoso SRT. Ele é, basicamente, a resposta que a política de saúde deu para essa mudança de paradigma. Olha só, a definição já diz tudo. O SRT é um dispositivo de saúde. Ele é uma ferramenta estratégica para a reabilitação psicossocial. E mais do que isso, ele surge como uma alternativa direta, concreta, àquela internação psiquiátrica de longa permanência. Dá para dizer que o SRT é uma espécie de reparação histórica para essas pessoas. E para quem é o SRT? O foco é bem específico. Veja bem, o público-alvo é definido pelo histórico de vida da pessoa dentro do sistema de saúde mental. A gente está falando de quem passou por longas internações, de quem saiu de hospitais de custódia, enfim, pessoas com um vínculo muito forte e muitas vezes doloroso com a institucionalização. E a base legal para tudo isso está toda amarradinha na legislação de saúde mental do país, especialmente na lei da reforma psiquiátrica e, claro, na estrutura do SUS. A lógica aqui é uma verdadeira virada de chave, sabe? Em vez do Estado financiar o leito psiquiátrico, ele passa a custear a moradia dessa pessoa na comunidade. Ok, agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado, a residência inclusiva, a RI. E aqui a gente precisa mudar completamente a chave do nosso pensamento, porque ela vem de um outro universo de políticas públicas. A grande diferença, o ponto-chave, já está na definição. A residência inclusiva é um serviço da assistência social, do SUAS. Ela não é da saúde. O foco aqui é proteção, é dar suporte e autonomia para pessoas com deficiência. Perceba como os critérios para o público-alvo são totalmente diferentes. A gente não fala de histórico de internação psiquiátrica. O foco aqui é na deficiência, na situação de dependência e principalmente na quebra ou fragilização dos laços familiares, na falta de uma rede de suporte. E o arcabouço jurídico? Bom, ele está todo dentro do marco da assistência social. As leis que fundamentam a RI são a LOAS, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e as normas do SUAS. É outro campo do direito, outra lógica de funcionamento. Certo. Agora que a gente já definiu cada um dos serviços, vamos para o momento mais importante para a prova: colocar os dois lado a lado. Esse confronto direto é o que vai fixar as diferenças. Essa tabela aqui, gente, é ouro, é a principal ferramenta de estudo. Ela resume de forma muito clara as diferenças fundamentais em 4 pontos que a prova adora cobrar: a política pública que pertencem, o público-alvo de cada uma, a legislação principal e a estrutura de gestão. É um mapa da mina. Até a composição das equipes reflete a origem de cada serviço. Na SRT, por ser da saúde, a gente vê um componente clínico claro, com a presença de técnico de enfermagem e o vínculo direto com o CAPS. Já na RI, a equipe é mais voltada para o suporte psicossocial e para as atividades da vida diária. Tá. E o Ministério Público com tudo isso? Onde é que o MP entra nessa história? Bom, a atuação é absolutamente vital, principalmente na fiscalização e na hora de garantir que os direitos dessas pessoas sejam respeitados. Vamos então formular a pergunta que interessa: quais são as responsabilidades-chave, as atribuições do Ministério Público para garantir que esses serviços funcionem como deveriam e, mais importante,
que protejam os direitos dos cidadãos que vivem neles. O papel do promotor é multifacetado. Envolve desde fiscalizar se o dinheiro está sendo bem aplicado até garantir que as casas tenham estrutura adequada. E, claro, atuar como um guardião dos direitos individuais de cada morador, além de continuar fomentando e defendendo ativamente esse modelo de cuidado em comunidade. Para a gente fechar, vamos cristalizar aqui os pontos mais importantes, aqueles que precisam estar na ponta da língua na hora da prova. Então, o pulo do gato é este aqui. SRT é igual a saúde. RI é igual a assistência social. Se essa associação principal ficar bem firme, a maioria das outras diferenças, tanto legais quanto operacionais, podem ser deduzidas com muito mais facilidade. É a chave para não confundir uma com a outra. E fica aqui uma reflexão final, né? Essas residências, tanto as terapêuticas quanto as inclusivas, representam um avanço gigantesco, não há dúvida. Mas o trabalho de construir uma sociedade que seja de fato inclusiva para todo mundo, bom, esse é um processo contínuo e que ainda tem um longo caminho pela frente. Se essa análise jurídica detalhada ajudou nos estudos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar sua curtida. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais materiais como este.